Olá, eu sou o professor Wilson Carvalho e a nossa conversa de hoje é sobre condicionamento respondente no behaviorismo. Você já ouviu falar em behaviorismo? Então vamos juntos. Olha, behaviorismo também é sinônimo de comportamentalismo, né? Behavior é comportamento em inglês. E o behaviorismo, ele surge na história da psicologia num momento muito importante. A psicologia nasceu cientificamente em 1879, lá com Wundt, que estudava a consciência, né? Alguns processos mentais como a vontade. E para uma ciência nova, numa época onde você não tinha os instrumentos que você tem hoje, né, era difícil avançar sem um objeto um pouco mais claro, mais contundente. E o Watson, John Watson, que é o criador do behaviorismo, isso acontece em 1913, num artigo chamado A Psicologia como Behaviorista a Ver, propõe que a psicologia adote um outro objeto de estudo, o comportamento humano. Até hoje, se alguém parar você na rua e dizer assim, o que faz você é psicólogo? O que a psicologia estuda? Se você disser que a psicologia estuda o comportamento humano, errado não está. Pode até estar incompleto, mas não está errado. Porque se você pensar em termos de comportamento interno dos processos mentais e externos, então, de fato, a psicologia é uma estudiosa do comportamento. O próprio termo comportamento é muito amplo. Você pensa assim, o que é comportamento? Andar, sentar, falar, dormir, conversar, cantar, tocar um instrumento, escrever um texto, tudo isso é comportamento, né? Então, dizer que a psicologia estuda o comportamento humano, ela estuda praticamente toda a ação humana, né? E o que acontece para que a ação humana possa, de fato, se efetivar, tá? E o que acontece com o Watson, né? John Watson, ele era um psicólogo americano, né? Que foi muito influenciado por alguns estudiosos, né? Por exemplo, o Watson, ele leu sobre associacionismo, ficou bastante impressionado. O que dizia aí a teoria associacionista, né? De que era possível a associação de ideias para o entendimento de alguma coisa e esse entendimento promovia comportamento, né? Tem um estudioso americano chamado Edward Thorndike, que ele estudava, por exemplo, ele botava um gato numa jaula e tinha algumas alavancas. Uma delas derramava comida, outras delas trazia água, pingava um pouco de água, uma outra dava choque, e até que tinha uma que abria a própria jaula. Então o gato, por ensaio e erro, ele ia às vezes encostando numa alavanca, e quando ele encostava numa alavanca que trazia comida ou água, ou seja, satisfazia alguma necessidade dele, trazia prazer, ele tendia a repetir essa ação. Ele associava aquela alavanca com algo prazeroso, então ele tenderia a repetir. Mas quando ele encostava na alavanca que dava choque, ele evitava a ação, até que finalmente ele encostava na alavanca que abria a jaulinha dele lá, né, a gaiolinha, ele ia embora, né? Ou seja, o associacionismo defendeu a ideia de que quando uma ação é prazerosa, você tende a repeti-la, né? A resposta é uma resposta prazerosa, aquele comportamento tende a se repetir. E quando é algo negativo, você tende a evitar, digamos assim, né? E influenciado por esse pensador, né, o Watson vai certamente elaborar, estruturar o que era a teoria behaviorista. E tem um outro pensador que foi fundamental, né, para a produção do behaviorismo, chamado Ivan Pavlov. O Pavlov, ele era um neurofisiologista, chegou até a ganhar prêmio Nobel. O Pavlov descobriu algo assim fantástico em termos de comportamento animal, inclusive comportamento animal humano, né? Nós somos animais racionais. O que o Pavlov descobriu? Ele percebeu que existem reflexos que são reflexos, já são naturais, já nascem com o sujeito, são reflexos inatos, como por exemplo o reflexo patelar. Se você der uma marteladazinha assim no joelho, a tendência é que você dê como fosse um chutinho, né? Se você jogar uma luz no olho, aí eles tendem a fechar. Se você lembrar de algum alimento que te dá prazer, sei lá, uma coxinha, né? Uma lasanha, um brigadeiro, sei lá, um pudim de leite condensado, vou parar por aqui, senão vai dar fome. Então você tende a salivar. Isso é um processo que é natural, você não tem controle sobre isso, né? Do sistema nervoso periférico. Mas só que o que fez o Pavlov, né? Ele tocou um sino e depois mostrava um bife para o cachorro. Mostrar o bife para o cachorro vai salivar, né? O sino era algo introdutório, tocava o sino, mostrava o bife, o cachorro salivava. Tocava o sino, mostrava o bife, o cachorro salivava. Chegou num determinado momento de que só de ouvir o sino o cachorro salivou. E ele percebeu o seguinte, o que é o sino? É um estímulo neutro, o sino não tem nada a ver com salivar. Mas de tanto tocar o sino associado à apresentação do bife, o cachorro, só de ouvir o sino, mentalmente, o que ele fazia? Ele trazia o bife. Então, o cachorro passou a salivar diante do sino.
E note bem, então, o que aconteceu. Um estímulo neutro, que era o sino, que você podia gostar do barulho ou não, passou a se tornar um estímulo condicionado, porque ao ouvir o sino, o cachorro ele associava ao bife. E ele passava a salivar com o sino. Olha que interessante. Quer dizer, não era bem com o sino, mas com a imagem mental do bife que o sino evocava. E aí ele diferencia, então, um reflexo simples de um reflexo condicionado. Ou seja, eu posso, muitas vezes, condicionar alguém através de uma repetição de comportamentos, né? Então, se o professor, todo mês, né, que ele viesse com uma blusa rosa, por exemplo, ele trouxesse uma caixa de bombom para a turma e fizesse isso em janeiro, fevereiro, março, abril, quando chegasse lá em novembro, os alunos só de ver o professor de rosa, já, pô, hoje vai rolar aquela caixa de bombom, porque ele só trazia quando ele vinha de rosa, ou seja, o rosa, que é uma cor neutra, passou a ser uma cor condicionada, porque as pessoas passaram, então, a ver o rosa como uma oportunidade de ganhar bombom. E assim a gente é condicionado de várias maneiras, né? Ou seja, você é estimulado e é condicionado de inúmeras formas, e às vezes a gente não tem nem consciência disso. Para que haja o condicionamento, é fundamental que haja repetição e algum tipo de premiação. Então tem que ter essa frequência como uma propaganda, né? Compre batom, seu filho merece, compre batom, compre essa frequência e a recompensa que você ganharia se de fato você começasse aí a partir daquela propaganda, desejasse o batom, provavelmente você vai querer comprar. Só para dar um exemplo no âmbito do marketing, por exemplo, tá? Bom, então, assim, associado, né, com as contribuições do Thorndike e com as contribuições do Pavlov, né, o nosso amigo John Watson cria o behaviorismo dizendo o seguinte: eu posso, na verdade, levar o comportamento que eu quiser se eu souber estimular. O estímulo promove comportamento e esse estímulo vai se dar através da frequência, como eu disse, a repetição e a premiação, né? Então, por exemplo, eu estudei, por exemplo, no método de ensino, que era extremamente behaviorista, né? Por exemplo, o hino nacional nós cantávamos inúmeras vezes. Eu cantava o hino nacional antes de entrar na sala, formava a turma, a gente cantava o nacional, íamos para a sala, na hora de ir embora cantávamos de novo o hino nacional, né? Primeiro subindo a bandeira, depois, né, tirando a bandeira, descendo a bandeira. Quando chegava na sala de aula, né, lá no muro, lá na sala, né, nas paredes, tinha o hino nacional. Nós comprávamos um caderno, tinha o hino nacional. Então entrava de tal maneira que a gente guardava literalmente o hino nacional. Podia ter dúvidas, eu podia não saber na época que era margens plácidas, mas que eu cantava tudo, cantava, porque é aquela repetição continuada e a partir daí, né, aquele comportamento. Porque quando você acertava o hino, você ganhava parabéns, estrelinha, né? Tabuada, por exemplo. Quantas vezes a gente repetia a tabuada? Eu não saía de sala, né, sem, por exemplo, tinha a hora do recreio, o professor chegava, você, 2 vezes 3. Se falava 6, saía. Se falava 9, você fica. Só quando acertava. O estojo tinha tabuado, o lápis tinha tabuado, os cadernos tinham tabuado. Então, é essa frequência continuada e quando a gente acertava, parabéns, estrelinha, continue assim, ganhava prêmio do papai e da mamãe, e por aí ia. Até hoje, tá lá, mesmo no ensino superior, os melhores alunos têm bolsa, né, se destacam, são monitores. Numa empresa, quem vende mais ganha bonificações. Então, essa ideia do estímulo e da resposta é extremamente usada, né? Então, basta que você repita muitas vezes e tem aí uma espécie de recompensa a partir disso que você vai fazer. Um estímulo neutro, que não tinha nada a ver com uma camisa cor-de-rosa, ou como um sino, passa a ser um estímulo condicionado, né? Esse behaviorismo metodológico do Watson é o behaviorismo no sentido de promover comportamentos, transformando estímulos neutros em condicionados. A aprendizagem seria isso. O que seria um comportamento em relação à aprendizagem? O comportamento aprendente. Ou seja, levar alguém a aprender através dessa repetição e desse tipo de recompensa. Foi algo muito usado, isso revolucionou a psicologia, porque a partir da ideia do estudo de comportamento, o comportamento, ao contrário da consciência, por exemplo, era algo muito mais concreto. Poderia fotografar, marcar o início e fim, era um objeto muito mais fácil, tácito de ser mexido, de ser trabalhado. Isso fez com que a psicologia, enquanto ciência, ganhasse um salto. Ela que era uma ciência nova, que estava nascendo cientificamente, com o estudo do comportamento, ela acabou se desenvolvendo muito mais. Então, foi uma teoria fundamental, muito presente ainda hoje, existe também no campo da terapia, né, a terapia comportamental, não vamos entrar nisso, mas sem dúvida foi uma das teorias mais importantes, e ainda é uma das teorias mais significativas aí para o campo da psicologia da aprendizagem e da psicologia como um todo, em vários outros campos de conhecimento.
Tudo bem, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado aí de conhecer um pouco mais sobre o behaviorismo watsoniano. Um forte abraço e até a próxima.